Sim, Espírito Santo, Tu queres nessa noite trazer sobre nós, nesse dia, Senhor, desde o início das orações, nesse dia o Senhor tem falado algo peculiar conosco, Pai. E nós sabemos que o Senhor é um Deus de propósitos em tudo que Tu fazes, Senhor. Então, que nós venhamos trabalhar, Pai, nos esforçar, como disse a Lili, com uma entrega integral, Senhor, de que cumprindo o nosso papel, como disse o Pedro, Senhor, se não estamos com lenhas, ó Senhor, para que o Teu fogo venha incendiar, Pai, que o Senhor venha nos dar estratégias, Pai, que nós venhamos nos esforçar a fim de prepararmos esse altar, Senhor. Senhor, tira de nós a apatia espiritual, Pai. Tira de nós o conformismo, Senhor, com situações, com coisas que vêm contra a nossa fé, contra o nosso coração em chamas, ó Pai, querendo, Senhor, nos apagar no Evangelho, Pai. João Batista disse que viria um que batizaria com fogo, e o Senhor veio, o Senhor deu o seu Espírito a nós, Ele vive em nós. O altar hoje somos nós, Senhor, são os nossos corações, e que a cada dia o Senhor possa estar preparado, Senhor, que o Senhor possa achar lenha para queimar, Senhor, que o Senhor possa achar paixão pelo Teu nome, pelo Teu Evangelho, pelo Evangelho da cruz, Senhor. Nos tornamos responsáveis, Pai, quando entendemos quem Tu és e quem nós somos em Ti, e o que o Senhor espera de nós, Pai, como igreja, como filhos Teus, Senhor. Que nós não venhamos assumir só porque alguns assumiram, que nós não venhamos tomar decisões porque alguns tomaram, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor fale em cada coração, de uma forma genuína, Senhor, gerando algo, Pai, de dentro para fora. Senhor, chegou a hora de nós não vivemos mais pelos nossos bons dialetos, pelos nossos bons discursos, ó Pai. Não chegou a hora de nós não vivemos somente pelas nossas palavras, pelos nossos bons discursos, mas viver pela prática da Tua palavra, Senhor. Senhor, que nesse tempo nós vivamos mais do que meras palavras, mais do que palavras lançadas pelos nossos lábios. Que nós venhamos falar menos e agir mais, Pai. Ter mais ações do que diz respeito à vida, ao Evangelho, a Cristo e à sociedade, Pai. Que de uma forma intencional, Pai, integral, Senhor, nós possamos ser embaixadores do Teu reino, Senhor. Feche os teus olhos, se você ainda não fez. Se você está conectado conosco, e coloque-se numa posição de adoração. Feche os teus olhos também aí no seu lar, aonde você está conectado conosco. Senhor, eu sei que o Senhor tem trazido sobre nós um batismo de consciência nessa noite. Desde manhã, Pai, desde manhã Tu tens falado aos nossos corações. Tu tens movido essa igreja como nunca o Senhor moveu antes, Pai. Essa comunidade como o Senhor nunca moveu antes. Eu sei que
nós estamos e queremos um novo tempo, estamos nos preparando para viver algo novo, Pai. Que as coisas boas que nós vivemos até aqui, foram para viver até aqui, Senhor. Que os novos conceitos, estamos abertos para o novo do céu sobre as nossas vidas, Senhor. Desmistifique a nossa mente, desmistifique o nosso cristianismo, Pai. Tira de nós toda a religiosidade e desperta em nós a nossa vocação. Desperta em nós os dons e talentos para este tempo, Senhor. Nós já recebemos algo, já está sobre nós, Pai. Pai, torne cada coração aqui voluntariamente tomando decisões no que diz respeito àquilo que o Senhor tem mostrado para nós, naquilo que o Senhor tem construído em nós, como ministério de jovens, Senhor, como ministério de adolescentes, na juventude desta igreja, Pai. Que seja um impulsionar voluntário, Senhor, um impulsionar do Teu Espírito em nós, ó Pai, para vivermos algo que nós nunca vivemos, Senhor. Queremos o novo, e nós vamos trabalhar para ver o novo, Pai. Nós trabalharemos, nós cortaremos essa lenha, Senhor, para colocar diante do altar, para que o Seu fogo não se apague jamais, Senhor. Espírito Santo, traga esse batismo de consciência, Senhor. Traga esse batismo de comprometimento. Nos comprometemos nessa noite, não por emoção, Pai, mas pelas verdades absolutas, pelas convicções estabelecidas em nosso ser, Pai, através das Suas promessas, das Suas palavras. Abre o céu, Senhor, sobre as nossas vidas. Que a cultura que corrompe, que essa cultura terrena que corrompe, a cultura eterna, a cultura do céu, Senhor, seja destronada dos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos trocar as coisas passageiras nós não venhamos pôr elas diante primeiro do que as eternas, ó Pai. Traz, Senhor, traz revelação de quem Tu és, de quem cada um é em Ti, de quais são os Seus planos. Em Filipenses 3 fala que no que nós alcançamos, nisso nós devemos viver. Viva naquilo que Deus já te revelou, viva naquilo que Deus já plantou sobre o seu coração, sobre a sua vida. Existem coisas que nós já deveríamos ter praticado. Existem coisas em nós que nós já deveríamos há tempo ter estabelecido sobre um estilo de vida que nós ainda não colocamos, mas nós já recebemos. Então, ponha em prática. O Senhor está nos chamando nessa noite, em termos ações, em sermos praticantes e não somente ouvintes, como diz lá em Tiago. Tira de nós os nossos bons argumentos, os nossos bons discursos, as palavras que não produzem transformação nenhuma em nosso ser, Pai. Que nós não sejamos como Pedro, que cobrava algo dos gentios que ele mesmo não cumpria.
Que nós não sejamos esses, Jesus. Que nós vivamos, e porque nós vivamos, nós vemos a Tua glória, nós vemos o Teu poder agindo em nós e através de nós. Não porque nós temos uma eloquência em um discurso, mas porque os nossos exemplos vão arrastar, Pai, em nome de Jesus, uma igreja viva, ativa, relevante, Senhor, na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, nos técnicos, uma juventude, Pai, quebrando, Senhor, todo o legado que vem contra a Tua palavra nas faculdades, Senhor. Põe brasas vivas, Senhor, no ensino médio, nos ensinos técnicos, Pai, nas faculdades, em nome de Jesus. Que nós não venhamos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz convicções eternas sobre cada coração, Pai. Sobre cada coração, sobre cada mente, Pai. Que nós venhamos colocar tudo no devido lugar. Que o Senhor esteja sobre o centro da nossa vida, do nosso coração. Preparamos, Senhor, um trono para o Senhor. Assume o governo das nossas vidas. Queremos que o Senhor seja Senhor de tudo em nós, não de parte. Não de parte, Pai. Entra nos lugares mais obscuros da nossa alma, Jesus, trazendo luz, trazendo transformação, Pai. Lugares que a gente nem imaginava que haveria escuridão. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Eu sei que Deus já está manifestando algo em nosso ser, em nossas vidas. Em nossas vidas e era bem isso mesmo que o que eu vou tentar trazer aqui para nós nessa noite. Deus já vem falando comigo algumas semanas, talvez até meses, e hoje eu tive muita convicção de que era isso que deveria de ser, que nós deveríamos refletir nessa noite. O pastor Eduardo começou a oração da manhã falando sobre unidade. E talvez você aí no seu coração fale de novo, China, você com esse papinho. Cara, enquanto a gente não viver, Deus vai continuar batendo. Enquanto a gente não pôr em prática, Deus vai continuar batendo em coisas que a gente já está cansado, calejado de ouvir. E a gente talvez não avança, talvez não. A gente não avança como se deveria, não se conquista como se deveria, porque muitas vezes nós não estamos falando a mesma língua. Se eu, o André e o Giomo, nós não estivermos alinhados com os pensamentos, nós nos divergimos, e muito. Somos 3 pessoas, 3 cabeças pensando diferente. Mas se nós não estivermos alinhados com o que Deus tem mostrado para nós,
mesmo que nós não gostamos. E não tem no Evangelho de Cristo, no Evangelho da cruz, não tem o gostar. Porque se você escolhe o gostar, você não está servindo a Deus. Você está servindo a si próprio. E eu falo isso porque eu já vivi dessa maneira. Não servindo a um Cristo verdadeiro e real e vivificado, mas vivendo para as minhas próprias vontades. Para os meus próprios pensamentos, fazendo que eu me identificava. E nos últimos tempos, Deus tem mostrado a nós isso, cara, que nós devemos de estar ligados uns aos outros, conectados uns com os outros. Nós vivemos um tempo onde se reivindica muito direitos. E eu não quero aqui desmerecer nenhuma briga por direito, nenhuma luta por direitos. Porque alguns são violados mesmo, e se não haver se não haver um protesto, e por isso que a gente vem de cristão protestantes, porque naquela época se foi protestado por algo, se brigou por um direito cristão. Mas nesse tempo que nós vivemos por lutas de vários direitos. E a gente acaba, como igreja, se enveredando por essas políticas de direitos. Volto a dizer, gente, eu não estou aqui desmerecendo e nem tirando a luta de ninguém. Mas eu quero dizer, como nós cristãos, que se nós formos somente brigar pelos nossos direitos, nós não viveremos o evangelho de cruz integral. Porque o evangelho de cruz se fala de uma renúncia, de uma entrega total, e não de uma briga por direitos. Existe uma música que fala que o meu direito é de não ter direito algum, uma música bem antiga. E diante de um evangelho de cruz, a Bíblia mostra de Cristo Jesus que importa mais ao outro do que a mim. E se nós não entendemos isso, cara, nós nunca seremos a igreja que a nossa geração precisa. Que a nossa sociedade depende da manifestação de uma igreja entendendo, em se doar, em se entregar, em renunciar, por algo muito maior do que nós mesmos. Se nós olhamos para Cristo, se nós olhamos para os evangelhos, se nós olhamos para todas as passagens bíblicas, transcende em tudo aquilo que nós vivemos. É muito maior que nós, não diz respeito a nós. Diz respeito a quem faz em nós e através de nós. Enquanto nós buscamos nosso direito, nós não vamos dizer a quem diz respeito, como Deus, Criador de todas as coisas, mas nós diremos que diz respeito a nós mesmos. Vocês estão me compreendendo? Está todo mundo entendido aí? Vocês estão comigo? Aí, gente, bora lá. Eu já ofertei e continuo ofertando toda a minha vida. Deveria de ofertar mais em determinadas áreas. E a gente tem que ter essa consciência, cara, de que o que Deus tem construído em nós e através de nós é algo eterno, é algo glorioso. Talvez a gente não consiga ver, pegar, mas Deus está fazendo. E essa é a convicção, esse tem que ser o nosso combustível a queimar, de que Deus está fazendo algo, porque Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
E a gente precisa fazer algo ao que diz respeito à juventude do nosso tempo, da nossa igreja, aonde a nossa igreja está inserida. O que nós temos feito como jovens, como adolescentes? O que nós temos feito? Vive-se um tempo em que há muitas despertamento de propósito, de destinos, e glória a Deus por isso, cara. Mas existem pessoas que nesse despertamento dos seus propósitos, ela torna o propósito individual muito maior do que o propósito coletivo. Que quando não existe o meu propósito, se não existir o todo. Deus não é um Deus de eu, é um Deus de nós. Então não existe a minha vontade. Existe a vontade do Pai, do nosso Pai. Existe a nossa vontade, existe o todo, cara. E isso vai fazer nós tomarmos ações claras e voluntárias quando nós entendemos o que Deus quer fazer no todo. Deus está nos posicionando como uma igreja que ora nesse tempo. Amém? Como jovens, como uma juventude que tem entendido o valor da oração. Amém? E é isso, cara. E talvez a gente está se resistindo. Resistindo. Tantos horários de oração, não é, André? A gente tem hoje. Tantas oportunidades de se conectar remotamente. Como disse o Pedro aqui. E a gente não faz o mínimo esforço de fazer uma conexão. Nem que seja para ouvir as orações que estão sendo feitas, ou as músicas que estão sendo tocadas, e você adorar a Deus. Ah, eu não sei orar, então adora a Deus, cara. Põe lá, conecta e adora a Deus. Deus vai receber a sua oração, ou a sua adoração como uma oração. Mas a gente não é capaz de se mover naquilo que a igreja... se você não se identifica com aquilo que Deus está fazendo aqui, pelo amor de Deus, cara, você precisa acordar, nós precisamos acordar, porque é agora, essa é a hora da oração, é a hora nona. Deus está nos chamando, cara, a criar um estilo de vida em oração, e sabe por quê? Porque ainda nós não oramos como se deve, como eu disse. Se Deus está pedindo é porque há uma necessidade de nós tornarmos o que a gente fala, o que a palavra fala. E é uma base, cara, é uma base para a vida cristã, a oração. Porque você vai gerar um relacionamento com Cristo. Você vai entender o coração de Cristo. Você vai entender como Deus se move. E nós temos que entender quem Deus é. Porque se nós não entendemos quem Deus é, até as nossas orações ficam comprometidas. Vocês me entendem? Porque se nós temos a visão errada de quem é Deus, nós vamos orar errado. Ou vamos limitar a nossa oração no agir. E a palavra de Deus diz que pode muito a oração do justo. Eu queria ler a Bíblia. Abre aí em 2 Coríntios, capítulo 8. Eu quero ser como esse cara que a gente vai mencionar aqui hoje. E não é Paulo. Não é Paulo. Eu queria que a gente entendesse atitudes voluntárias. De nós percebermos a necessidade e agirmos por ela, e não só denunciar uma necessidade. Que muitos de nós denunciamos uma necessidade e não tomamos ações para que ela seja suprida. Nossa, a igreja está suja. Pô, velho, pergunta onde é que está a vassoura, né, André? Pô, não tem ninguém que limpa a igreja? Tem você.
Vocês estão me entendendo? Vamos lá então. A palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios 8, o versículo 16. É Paulo falando acerca de Tito, cara. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Paulo falando aos Coríntios. A dedicação de Paulo. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. Paulo não estava em Coríntios. E Tito viu uma necessidade de estar com a igreja de Corinto. E Tito caminhava com Paulo, e eu vou mostrar aqui para vocês que isso tudo vem de uma longa data. E cara, Deus precisa dessa voluntariedade nossa. Deus precisa dessas ações nossas, voluntárias, no que diz respeito ao comprometimento com o seu evangelho. Não é nem com uma visão de um presbitério, mas é com uma visão da sua palavra. E aí ele continua: e com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, para mostrar a nossa boa vontade. Cara, já pensou você ser lembrado dessa forma? Cujo louvor no evangelho não é dele, é no evangelho, pelo que ele faz, pela voluntariedade dele em cumprir com aquilo que Deus tem pedido. Não a Paulo só, mas através de Paulo, ele tomando ações voluntárias no todo, não olhando só a sua vida, o seu propósito individual, mas o coletivo. Eu não estou aqui desmerecendo nenhum propósito individual, e talvez vocês aqui tenham maiores do que o meu, mas se nós não entendemos de que não existe o nosso se nós não estivermos juntos, desculpe pode ser o maior que for, você vai lutar para cumprir com o seu propósito, você não vai conseguir, cara. Porque às vezes, para nós vivermos o nosso propósito, nós temos que começar a viver o propósito dos outros. Nós temos que pegar uma onda voluntária no propósito do outro. Tito, para começar o dele, teve que olhar para o que Paulo fazia, como Paulo se movia. E eu fiz isso vários anos da minha vida. E continuo fazendo, cara. Continuo trabalhando um propósito. Ah, não, essa visão é a visão do presbitério que tem que orar. Pastor tem que orar mesmo, né? É lógico. E graças a Deus por o presbitério estar sendo movido dessa forma, eu sigo algumas pessoas e vejo várias linhas teológicas, e sabe o que Deus está falando na igreja brasileira, e eu glorifico a Deus pela nossa liderança, que tem ouvido um clamor não só de uma necessidade local, mas de uma necessidade de uma igreja, a igreja cristã, uma igreja de Cristo, baseada no evangelho de Cristo Jesus. Todas as igrejas, a grande maioria das igrejas tem falado sobre oração, pastora. É um tempo, é um despertar não só da nossa comunidade, mas da igreja brasileira. E você quer ficar fora disso? Eu não quero ficar fora disso. Nós cantamos, né? Tem uma canção que a gente canta, né, Pedro? Tudo que for fizer, é por aí. Como que é? Isso. Tudo que Deus for fazer, nós temos que estar envolvidos, cara. Ah, mas eu não gosto. Pouco importa. Não existe prazer maior do que você doar a sua vida e você ver vidas
andando, porque a sua entrega, a sua renúncia, os seus passos em direção à vontade de Deus apontaram um caminho para ela. O capítulo 7 aí de 2 Coríntios, o versículo 5 diz assim, é Paulo falando de Tito de novo. Porque quando chegamos a Macedônia não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Paulo falando, hein? E aí a gente quer manter a nossa santidade bonita para todo mundo. Né? Balaio. E aí ele fala, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Que top, né, velho? Eu quero poder ser o consolo dos meus líderes. Amém, pastor? Eu quero ser o consolo não só dos meus líderes, dos meus liderados. Eu quero ser o consolo de uma juventude que tem andado desenfreadamente em drogas, em sexo fora do casamento, em prostituição, vivendo pelas coisas que são passageiras. Eu quero poder chegar num lugar e ser o céu em meio ao inferno que aquela pessoa vive. Esse é o meu desejo, esse tem que ser o nosso desejo. Que nós venhamos trazer alívio para as pessoas com o que nós carregamos. E nós só vamos conseguir isso juntos. Porque é uma bênção especial na unidade. O capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo 7, diz assim: tendo, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Não tem como a gente viver a vida de Cristo reivindicando somente os nossos direitos, servindo onde a gente gosta de servir. Levamos para sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, e em vocês a vida. Só vamos dar vida se morremos. Vocês estão me compreendendo nessa noite? Só vai haver vida. E a Bíblia fala, guarda o teu coração que procede para a vida, saídas para a vida. Só vai haver essas saídas se nós morremos. Se nós nos entregarmos. Se nós matarmos a nossa carne. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos. Unidade. Unidade no que é proclamado. Não há divisão.
sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, também vos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Se nós vivemos por nós, os nossos desejos, os nossos direitos, não haverá glória de Deus. Não vai ter abundante graça de Deus manifestada entre nós. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, para as eternas. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Devemos de viver com os olhos fixos na eternidade. China, nós não vamos viver nessa terra, viveremos, nossos pés estão aqui, mas a nossa mente não pode estar aqui, a nossa mente tem que estar nos céus. Eu olho para Josué, depois da morte de Moisés, caiu no colo dele a responsabilidade. Ele andava, era o líder, não, mas ele estava ali entregando a sua vida, a ponto de nós olharmos e ele chegar no momento e falar: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não me importa o que vocês vão fazer, eu vou fazer. O senso de responsabilidade que nós mencionamos aqui, nos tornamos responsáveis, e a chama não pode apagar, nós cantamos isso. Foi um hino de oração hoje aqui, foi a nossa prática de oração, essa canção tornou a nossa oração nessa noite. E aí, nós tivemos um tempo lá em casa ontem, de mesa, e nós falamos do Descende, mencionamos o que nós vivemos no Descende. Perdemos tudo aquilo que Deus fez lá? Não, está em nós. Foi confiado algo em nós. Nós que deixamos com que as coisas vão se perdendo, vão se esfriando. E a pastora disse, e a banda pode subir. A pastora disse que existirá um esforço para que a chama se mantenha acesa. A Bíblia fala, e Jesus menciona, que fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Jesus não está dizendo que não haveria esforço. Jesus está dizendo que com Ele, tendo Ele como referência, será mais fácil. Ele nos impulsionará, nos tornará o nosso jugo e o nosso fardo suave e leve. Quando eu olho para Pedro, e Jesus perguntando para ele: você me ama? Jesus queria mostrar para ele que o fogo nos olhos dele, por amor a Pedro, apagaria, queimaria todos os outros amores, todos os outros desejos de Pedro. E Deus quer que nós sejamos seres irresistíveis ao seu amor. Cantamos aqui o seu transbordante amor. E muitas vezes nós resistimos o mover de Deus.
Não resista a esse tempo, não resista a esse mover de oração. É o que Deus quer de nós nesse tempo, para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Se lance. Nós podemos fazer mais, nós podemos entregar mais do que nós temos entregado. Quem nós seremos? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem nós seremos? Seremos Tito? Ou seremos Neemias e Sanbalates? Se vocês não conhecem Neemias e Sanbalates, eles trabalhavam contra a restauração dos muros de Jerusalém. Vai lá em Neemias 6, dá uma lidinha, lê o livro. Lê o livro de Neemias. Quem era Neemias? Era só o copeiro do rei. E quando ele fica sabendo que os muros, que os portões foram quebrados, que os muros foram queimados, os portões queimados e os muros derrubados, ele fala: eu tenho que fazer algo. A juventude espera algo de nós, cara. O senso de responsabilidade está diante de nós, está na minha, está na sua mão. Fique de pé no seu lugar. Romanos 14, o versículo 7 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso deveria ser o suficiente para nós. Esse senso de pertencer a Jesus. E quer vivamos, quer morramos, é no Senhor que nós estamos. É a nossa única esperança, é o nosso combustível para o futuro que nós viveremos ou não. Mas que aos dias que nos forem dados, que nós vivamos, como Pedro disse, como se fosse o dia da volta de Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Me aproximei, permaneci, no teu olhar me consumi. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, no teu olhar me consumi. Eu sou todo fogo em teus
Espírito Santo, a mesma unção, a mesma voluntariedade que havia na vida de Tito, que haja em nós, Senhor, neste tempo. Em nome de Jesus, que nós venhamos agir voluntariamente, não pelos nossos próprios propósitos, não pelo nosso querer, Pai. Assim como o Senhor nos ensinou também naquele monte. Se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que se cumpra a sua vontade, Pai. Senhor, que o nosso querer seja entregue agora, Pai, em nome de Jesus. E que cumpra em nós o teu querer, a tua vida, o propósito maior, Pai, de fazer o Senhor conhecido. Que os nossos egos, vontades e paixões, até desejos de ser conhecido, Pai, caia por terra diante de Ti agora, em nome de Jesus. E que o Seu rosto se resplandeça sobre as nossas vidas. E que nós venhamos trabalhar de uma maneira figurativa, que nós venhamos cortar a árvore, preparar a lenha, Senhor, para colocar no altar, a fim de que o Senhor venha colocar fogo, e esse fogo jamais venha se apagar, Senhor. Nos tornamos responsáveis, assumimos o nosso compromisso, somos comprometidos com o Teu Evangelho, com a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Vem sobre nós com o Espírito, com a unção dessa palavra, com o impulsionar do Teu Espírito que em nós habita. Em nome de Jesus. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Diga isso, jovem. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Receba em nome de Jesus o batismo de consciência. Assuma o compromisso. Seja comprometido com Cristo Jesus nessa noite. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Responsáveis. E A chama não vai apagar. diga isso. Nos tornamos. Se você tem coragem de assumir a sua responsabilidade, se você entende o que Deus está pedindo de nós nesse tempo, erga sua voz e declare: nos tornamos responsáveis. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Se nós não estamos vivendo o que queremos, o que Deus nos prometeu, é porque não assumimos a nossa responsabilidade. Comprometidos estamos, Senhor, com o Teu querer, com a Tua palavra, com a Tua vida, Jesus. Nos entregamos, e essa entrega precisa ser total, Pai.
entregamos nessa noite, Jesus, diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da responsabilidade de proclamar o ano aceitável, de pôr em liberdade os cativos, de trazer alegria aos que estão desamparados, ó Pai, sem esperança, Senhor, desesperançados, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós assumimos, Pai, a nossa responsabilidade. O nosso compromisso é com o Senhor, Pai, não é com China, não é com o André, não é com o Marcelo, nem com o pastor Eduardo e nem com o pastor Vilela, Pai. Nós nos comprometemos contigo, Jesus. O Senhor tem sede e desejo que nós possamos ser os seus braços a abraçar, a nossa boca a falar as suas palavras, os nossos pés correr os caminhos. Senhor, nos impulsiona, nos motiva. Diante das tuas verdades absolutas, que nós tomamos a nossa posição, a nossa responsabilidade, assim como Josué. Eu servirei a Deus, eu cumprirei, para que o propósito coletivo se cumpra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a unção dessa palavra, respaldando cada decisão, impulsionando, Pai, cada decisão em nome de Jesus, a ser algo genuíno, não somente por emoção, não. Hoje nós temos convicção de que não há nada que nos emocione, mas há uma responsabilidade a ser assumida, um comprometimento diante de Ti e da Tua palavra. Tito se levantam nessa noite, uma geração de Titos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso, Senhor, sentir convicções sendo geradas ao lugar das incertezas, convicções sendo estabelecidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, gratos pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, tirando os nossos olhos das coisas que são temporais e colocando nas coisas que são eternas, Pai. Nós veremos o Teu querer, o Teu agir, a Tua vontade cumprida num propósito comum, Pai, em nome de Jesus, que é fazer o Teu nome conhecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Galera, culto, pelo que eu já sei, encerradas as inscrições dos cultos de amanhã, tá certo? Se você não conseguiu fazer, é uma pena, mas vai ter online também. Não deixe de se conectar, não deixe de receber a porção que Deus tem dado a nós, tá certo? Não deixe de cumprir o seu papel. Deus está nos chamando à responsabilidade, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos. Eu tenho certeza que o Senhor tem feito coisas eternas entre nós, no nosso meio, construído coisas que os nossos olhos muitas vezes não veem, mas que é certo que o Senhor tem feito algo, que sua mão não está encolhida, de que a tua palavra não volta vazia para ti. E se o Senhor deliberou algo sobre nós, o Senhor está cumprindo, Pai, e no tempo oportuno, Pai, nós veremos cada uma das suas promessas realizadas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo, por essa unção,
pela tua presença e a tua palavra, trazendo norte e transformação em cada um, em nome de Jesus. Amém?